Então, família carismática, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre o processo formativo da renovação carismática católica. Hoje eu vou falar com vocês sobre o processo formativo na RCC-BH. Nós olhamos para todas essas etapas e, à luz do Espírito Santo, procuramos no Senhor caminhos que facilitassem a execução dessas etapas. E aí o próprio Espírito vai revelando aos nossos corações a necessidade que nós temos de unirmos as nossas forças, os ministérios, foranias, regiões, para que as etapas sejam executadas. Não faz sentido nós, às vezes, cada um por si, executando as etapas de uma maneira isolada. Então, um dos pontos importantes, planejamento. Quando a gente pensa de propor um processo formativo para todos os grupos de oração, a palavra planejamento se torna extremamente necessária. Planejar todas as etapas, a execução de todas as etapas, organizar o calendário arquidiocesano, o calendário regional, forâneo de grupo de oração, para que a gente possa conseguir executar todas elas. Bem, então, Deus nos permitiu construir esse calendário. Gente, graças a Deus, conscientizamos, foi um trabalho longo, mas vai passar na tela aqui agora e olha para você ver, calendário do processo formativo nas regiões episcopais. Olha aí que legal, tá vendo? Esse trabalho, fruto de um longo trabalho, mas para dizer para você que tem várias frentes de trabalhos aí que estão buscando unir as forças para que tudo aconteça. Então o primeiro ponto é esse, a necessidade de ter um calendário organizado para que seja ofertado todas as fases do processo formativo. Bem, um outro ponto que é extremamente importante é a responsabilidade de cada etapa e o formato. Então, Seminário de Vida no Espírito Santo é a responsabilidade do grupo de oração. E ele acontece em dia diferente do grupo de oração. Ah, mas por que, Zé Carlos? Não era assim? Nós vamos gravar um outro vídeo para poder falar sobre isso. Experiência de oração. Ficou decidido, discernido, aprovado em conselho, que é de responsabilidade primeira da forania. As foranias que vão executar a experiência de oração. Introdução aos dons é de responsabilidade das regiões episcopais. O módulo básico ficou pela responsabilidade do Ministério de Formação em comunhão com as coordenações de forania e as formações ministeriais de responsabilidade dos ministérios, ok? Eu falei do formato do seminário de vida, que é em dia diferente da reunião de oração. A experiência de oração, ela necessariamente é um retiro fechado de final de semana. A introdução aos dons, ela tem um pouco mais de flexibilidade, vai um pouco dentro da realidade ali da região, que às vezes quer fazer não em formato de retiro fechado, mas encontros de final de semana, não tem problema, há uma flexibilização maior. O módulo básico, todos já conhecem, que são encontros que normalmente acontecem em ambientes com turmas menores, um encontro um pouco mais prolongado, e as formações ministeriais que de fato ela acontece na verdade em toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, de vários formatos e modelos aí de acordo com a necessidade. Gente, um outro ponto importante que eu quero falar é uma meta que Deus colocou nos nossos corações por meio do discernimento reflexivo, por meio da oração, uma meta a ser alcançada por todos nós. Quando nós propomos um calendário ali unificado, aquilo que eu já falei de todo esse planejamento, é para nós alcançarmos uma meta, que é conduzir o maior número possível de participantes do Seminário de Vida no Espírito Santo, que é a porta de entrada ao módulo básico. Olha aí para você ver. Infelizmente, às vezes o grupo de oração inicia o Seminário de Vida no Espírito Santo e as pessoas ficam pelo caminho. E às vezes o grupo de oração não tem de fato condição de executar as outras etapas. Mas nós colocamos como meta conduzir o maior número possível de pessoas ao módulo básico. Mas por que ao módulo básico?
Porque a gente entende que, superada esta fase querigmática do processo formativo, o módulo básico, ele se torna uma grande oportunidade daquele irmão que começou ali, né, com aqueles encontros mais querigmáticos, alcançar uma maturidade, né, ter um crescimento espiritual e assim, de fato, poder seguir firme na missão que Deus tem para ele, na descoberta da vocação dele, né, naquilo que Deus tem preparado para ele. Então, meta é esse CBH conduzir o maior número possível de pessoas ao módulo básico. Coloque isso no seu coração. É um desafio, exige esforço, mas nós vamos conseguir chegar lá. Amém? O que é fundamental para nós conseguirmos esta meta? Iniciar o seminário de vida no Espírito Santo com foco, gente, total no pastoreio. O acompanhamento das ovelhas que ali iniciam. Esse pastoreio vai ter um vídeo só para falar sobre ele, mas é extremamente importante que nós compreendamos que essa caminhada, que aquela ovelha que chegou ali, aquele irmão, aquela irmã, às vezes com muita dificuldade, até de inserir na realidade eclesial, de estar ali em outro dia da semana participando de encontro, esse irmão, essa irmã, ele necessita ser acompanhado, ele necessita ali de uma mão estendida para ele. E esse pastoreio, ele é de fundamental importância. Vamos gravar um vídeo somente para falar sobre ele, ok? Mas, quando a gente pensa processo formativo, chegar ao módulo básico, exercer o papel de pastoreio, né, o serviço de pastoreio, acompanhando as ovelhas, o que vai fazer com que a gente execute isso, e aí é algo que eu tenho muito presente na minha vida e que eu aprendi nessa caminhada, é que no processo formativo nós necessitamos ter o foco nas pessoas, mais do que nas etapas. Em outras palavras, não adianta executar um seminário de vida no Espírito Santo bem feito, abandonar as pessoas ou não dar continuidade nessa iniciação. Aí vai executar a experiência de oração, traz um outro grupo de pessoas, ou às vezes nem executa a experiência de oração. Quando chega a introdução aos dons, antigamente era aprofundamento de dons, aí é outro público totalmente diferente, às vezes a maioria são servos, e raramente são os que chegam no módulo básico, e com isso compromete a formação de discípulos. Então, é de fundamental importância que não basta executar as etapas e executar as etapas de formas isoladas. Elas precisam ser executadas em sintonia, em comunhão e com foco nas pessoas. O mais importante não é fazer um seminário de vida com um número muito grande de pessoas, mas que a gente não tenha condição de acompanhar essas pessoas. Melhor um grupo menor em que você acompanha ele até que ele possa fazer essa caminhada maravilhosa que Deus preparou para nós. Isso exige foco nas pessoas. Isso é profundo. Isso para nós é desafiador. Entra até a dimensão humana daqueles que estão iniciando essa caminhada. O fator humano, né? Quem é você? Qual que é a sua história? Né? Além da dimensão espiritual, né? Que mais que eu posso participar da sua vida, te ajudando e auxiliando de alguma forma? É algo profundo. Acredito que nós vamos ter oportunidade de falar em outros momentos. Mas o foco nas pessoas, ele se torna um exercício necessário para a gente conseguir o êxito nessa caminhada do processo formativo. Todos os servos do grupo de oração, né, com esse olhar todo especial para aqueles que estão fazendo e caminhando o processo formativo. Amém? Uma outra notícia bem bacana também, gente, é que nós produzimos um material de apoio para o Seminário de Vida no Espírito Santo. Então, tem um kit que está sendo ofertado para todos os grupos de oração que vão iniciar o Seminário de Vida no Espírito Santo. Aí esse kit tem, né, vai aparecer aqui para você aí agora, tá? Ele tem crachás para os participantes, crachás
para os servos, ele tem ficha de inscrição, olha aí para você ver, tá vendo? Então ele tem todo este material que está disponível para os grupos de oração gratuitamente. Tem também o material complementar, esse precisa ser adquirido, esse precisa ser comprado, viu? Que é o caderno de exercício. Tem também a apostila sobre o pastoreio, você pode comprar ou pedir ela em PDF, que também está disponível. Os banners, viu? Então tudo isso está disponível gratuitamente para auxiliar para que seja executado da melhor maneira possível. A gente vai falar no próximo vídeo sobre o Seminário de Vida no Espírito Santo. E aí nele nós vamos apresentar de uma maneira mais detalhada todo este material, como que inicia o Seminário de Vida, o que eu tenho que fazer, aí nós vamos dar os próximos detalhes, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, a paz de Jesus. Tchau, tchau.